Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu já fiz a capinha, coloquei 3 títulos que eu vou ler para vocês aqui agora e eu vou contar alguns casos bem rápidos, fazendo algumas observações como de costume. O primeiro título, presta atenção: traída pelo marido, irmã, pai e mãe. O segundo título, o amante ginecologista. E o terceiro título, família interfere, quase sempre errado. E vocês já vão entender o sentido desses títulos que eu coloquei para vocês. Bom, quando eu já tinha feito a capinha, me foi enviado mais um relato curto. E esse relato curto foi um que me causou uma certa raiva. Eu vou explicar para vocês. Um homem, na época, casado, ele tinha 30 anos. A esposa dele tinha 27 anos na época. E eles tinham um filho pequeno de 7 anos. Num determinado momento, esse filho ficou doente. Ele apresentou uma doença que não foi especificada aqui, mas que tinha que fazer tratamento, ele ficava acamado, tinha que ser cuidado pelo pai e pela mãe. Só que tanto o pai quanto a mãe trabalhavam. E essa esposa chegou para o marido e disse que não aguentava mais. Dizia que queria viver e que estava numa situação de vida de puro sofrimento e que ela não tinha capacidade de cuidar do próprio filho. Ela abandonou o marido e o filho doente e foi morar com um colega de trabalho. Naturalmente, o marido pôde descobrir que ela já vinha mantendo um caso com esse colega de trabalho. 10 anos se passaram, o filho se recuperou da doença, já tinha aí 17 anos, o marido 40 anos e a esposa 37 anos. Nesses 10 anos, ela teve mais 4 filhos com esse amante dela, sendo que 2, que eram gêmeos, nasceram com uma deficiência e ela tinha que cuidar desses filhos. Só que o amante abandonou ela com as crianças e foi morar com uma outra mulher que ele conheceu mais novinha. E durante o casamento dela com esse amante, ele traiu ela em todas as oportunidades que ele pôde. E geralmente é isso que acontece, tá, gente? Quando você fica com um amante, é natural que essa pessoa continue a repetir os seus defeitos. Ela vai sempre fazer isso, na maioria dos casos, tá certo, gente? A gente nunca deve generalizar, mas é na maioria dos casos que isso ocorre. E agora, ele conta que essa ex pediu a ele para que reconsiderasse e aceitasse ela de volta com os 4 filhos do outro relacionamento dela. Ela disse que sempre amou o marido e que agora deseja voltar. Quando o marido, que ama essa mulher até hoje, contou para o filho disse para o pai o seguinte: se o Senhor voltar com essa mulher, que foi a minha mãe no passado, pode me esquecer, porque eu vou sumir da vida do Senhor também. E ele me perguntou, na mensagem que ele me enviou, o que ele deve fazer. Bom, meu querido, o seu filho tem mais sabedoria do que você. A sua ex-esposa abandonou você e seu filho. Isso significa que ela não amava você e nem ama o seu filho. Ela ama o amante, que ficou com ela 10 anos, que abandonou ela, esse ela ainda ama. E ela também ama os filhos que ela teve com esse amante, porque ela tem os gêmeos que têm deficiência, têm problemas de saúde, e ela cuida. Esses filhos ela ama, e o seu filho tem razão. E se você aceitá-la de volta, você vai assinar o seu atestado de imbecil do século. Então deixe essa mulher se virar. Ele disse no relato dele que ele ficou com pena das crianças. Não é problema seu, é problema dela e do amante dela, que era o marido dela, que abandonou ela como ela fez com você. Então você tem que seguir a sua vida, respeite a seu filho, já que você não está respeitando
a você mesmo. Então, é isso que eu sugiro para você. Não estou dizendo para que você tenha raiva, ódio da sua ex. Perdoe, mas não volte com uma pessoa que não te ama de verdade. A gente só deve fazer sacrifício por quem ama a gente e por quem a gente ama, desde que a pessoa sinta algo por nós também. Porque não adianta você ficar se humilhando, rastejando, correndo atrás, fazendo tudo para agradar aquela pessoa que você ama, mas aquela pessoa te despreza. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que a gente ame alguém, a gente não pode se sujeitar a qualquer coisa que a pessoa queira. Não é porque a gente ama uma pessoa que ela pode fazer tudo o que ela quiser. Tudo tem limites. E antes de tudo, a gente deve amar primeiro a nós, para depois amar outras pessoas. Então entenda isso, você não pode fazer sacrifícios por quem não merece. Tá certo? Espero ter sido bem claro para você. O outro caso aqui é o seguinte: esposa de 30 anos, marido de 35 anos. A esposa pegou o marido na cama com outro homem, batendo virilha. E a família dela e a dele pediram para que ela perdoasse o marido. E ela disse que não quer saber disso. E ela me perguntou o que eu acho disso. Bom, o que eu acho disso é o seguinte: já é difícil da gente ficar com uma mulher que gosta de homem, imagina a gente ficar com uma mulher que gosta de tudo. Aí as opções para ela serão ilimitadas e você pode acontecer de perder, tomar uma bola nas costas. Então já é muito complicado pessoas que são héteras se relacionarem. Já é bem complicado. Imagine se relacionar com pessoas bissexuais, trissexuais, e assim infinitamente, porque tem um monte de gêneros, não é? Então fica complicado. Eu acho que você deve seguir a sua vida, perdoe, mas o seu marido ele tem que seguir a vida dele e se decidir o que ele quer. Ou se ele quer ficar com as duas coisas, e tanto faz, mas aí já é problema dele, não é problema seu. E a família sua e a família dele deveriam tentar cuidar da vida de cada um deles, não tentar cuidar da sua vida. Arrume um homem e agora, dessa vez, tente arrumar um que gosta de mulher e que seja você, só você. Tente arrumar um homem bom, um homem correto. Existem. É bem difícil de você encontrar pessoas dignas, pessoas corretas, pessoas fiéis, mas ainda existem. Então, uma boa sorte para você aí. A outra situação aqui é o seguinte: o marido de 24 anos descobriu que a esposa de 26 anos era amante do próprio ginecologista. E esse médico tinha 42 anos e era casado. E como ele descobriu isso? A secretária do médico é mãe do melhor amigo dele. E foi ela que falou para o filho que a esposa desse amigo sempre era a última a ser atendida. Então eles bolaram um plano. Ela iria consumir com a chave da porta e que a porta ficaria encostada, sem estar fechada com chave. Ele foi até lá com um amigo, né? E a mãe lá acompanhando. E na hora entrou gravando, na hora que a esposa estava com o médico. E eles estavam lá realmente fazendo o que vocês imaginaram aí. Eles estavam batendo virilha, não é? Ele filmou tudo, é claro, a esposa tentando se cobrir, o cara tentando tapar o rosto, mas já tinha sido filmado o rosto deles, dos dois. Ele pegou e enviou essas imagens para a esposa do médico, para o hospital. Ele fez um escândalo, mostrando tudo para os parentes dela, parentes dele, para os amigos, para todo mundo que ele conhecia. E ele, é claro, separou dessa mulher. Só que ele diz que essa mulher dele até hoje corre atrás dele. Ele não teve mais relacionamentos nenhum, ele gosta dela, ele sente falta dela, já tem mais de um ano que ela corre atrás dele. Lembrando que o médico perdeu o emprego dele também, né? Ele foi denunciado, teve um monte de problemas para esse médico também. A família dela acolheu ela,
mas com algumas condições, que ela não poderia levar homens para casa. Então ela passou a fazer isso fora da família dela, né? Sem a família dela saber. Mas mesmo assim, caçando vários homens, ela corre atrás dele até hoje. E ele se sente pressionado. E ele diz que tem uma tendência a aceitá-la de volta. Bom, se você quiser virar o rei do gado, né, aí você volta para ela. Você vai tomar muito chifre e pode pegar alguma doença também, né? Porque você sabe, né? Fazer com todo mundo pode dar alguma doença, né? Então tenha muito cuidado. Eu acho que você deve seguir a sua vida. Se você acha que não encontrou outra mulher, é porque você não procurou direito, porque tem muitas mulheres. Na verdade, nascem mais mulheres do que homens. Então, parta para outra. Esqueça a sua ex-mulher porque ela não te amava, ela não te respeitou e nunca vai te respeitar e nem nunca vai te amar. Ela se arrependeu porque foi pega. Ela estava te traindo com o próprio médico, que também era casado. Então não perdoe isso, siga a sua vida e deixe ela seguir a vida dela, porque ela vai pagar por tudo aquilo que ela fez. E antes eu tenho que fazer uma observação. Em casos de consultas ou de médico ou dentista, você deve ter sempre a presença de alguma pessoa da família. O último caso de hoje é o seguinte: mulher de 22 anos, ela conta que quando ela tinha 20 anos, ela se interessou por um homem mais velho, que na época tinha 45 anos. Ele era viúvo, só que os pais dela eram contra esse relacionamento. O pastor da igreja dela gostava muito desse homem de 45 anos, dizia que era um homem bom, que era um bom partido, mas os pais dela foram contra devido à diferença de idade, que no caso aqui são de 25 anos. É uma grande diferença, mas isso não quer dizer nada, porque ela conta que esse homem era um atleta, era um homem que se cuidava e não aparentava ter os 45 anos. Os pais bateram o pé, porque os pais, alguns, acham ou se acham no direito de decidir sobre a vida dos filhos. E eu posso afirmar para vocês que da maioria dos casos que eu conheço de pais que escolheram companheiros ou companheiras para seus filhos, deu errado. Quase 100% dos casos que eu conheço aconteceu algo de ruim. Porque os pais eles têm que entender que cada um de nós tem a nossa própria vida. Nós temos o livre-arbítrio para a gente tomar as nossas decisões, a gente que tem que escolher. E outra, quando se trata de amor, a gente não escolhe. É uma escolha automática e natural. Então não são os pais que devem escolher isso. Se a garota se interessou pelo cara mais velho e o cara mais velho por ela, é porque algo de espiritual tem nisso daí. Pode ser uma ordem divina, pode ser uma vontade do Criador. E os pais não devem interferir nisso. O que os pais têm que fazer é educar os seus filhos para não se envolver com pessoas ruins. É esse o papel dos pais. Não é escolher com quem o filho ou a filha vai casar, porque vocês podem estar amaldiçoando a filha de vocês. Estão entendendo, pais? Eu sei que alguns pais não têm muita inteligência. São até, digamos assim, burros ao quadrado. Exageradamente burros. Mas tem alguns que têm uma certa inteligência. Então deixe que seus filhos resolvam os seus problemas. Porque caso algo dê errado, não foi você que foi o culpado. Foi escolha do seu filho ou da sua filha. Aí detalhe. Eles gostaram de um outro cara que se interessou por ela, que na época tinha 23 anos, né? E casou com a filha deles. Só que detalhe, esse cara, esse queridinho dos pais dela, começou a se envolver com a irmã dela mais nova. E a irmã dela tinha 2 anos a menos que ela. E começou a ter um caso. E essa moça do relato pegou a irmã com esse
marido dela. É o título que eu falei, traída pelo marido, irmã, pai e mãe. Porque os pais sabiam dessa relação da outra filha com o marido da filha mais velha. E detalhe, eles tiraram ela, a filha casada, da casa dele, do marido, para a filha mais nova ficar morando com esse marido dela. Aí é claro que ela se separou, foi morar na casa dos pais e, frequentando a igreja ainda, o pastor repreendeu a atitude dos pais por ter apoiado a traição e a outra filha. Ela, a principal do texto, sentiu-se menosprezada pelos pais, porque ela percebeu que os pais gostavam mais da outra filha. Um dia ela chegou até aquele viúvo que não tinha arrumado ninguém e perguntou se ele tinha algum sentimento por ela ainda. Aí o homem disse que nunca perdeu o sentimento que ele tinha por ela. E ela disse para ele que continuava e sempre continuou amando ele. E ele foi e convidou ela para viverem juntos. E os dois vivem juntos hoje em dia. Ela tem aí os seus 25 anos e o atual marido dela está com 50 anos. E o casamento dela é muito feliz. Ela diz que não tem muito contato com os pais vivem pedindo perdão a ela, a irmã também vive pedindo perdão a ela, só o ex-marido que não pede perdão. Eu acho que ela deve perdoar, mas ela deve manter a distância desse pessoal, porque esse pessoal eles não têm a sanidade no local correto. São pessoas insanas, porque como que um pai faz uma coisa dessa daí? Permite algo desse tipo? Se eu tivesse duas filhas e algum camarada fizesse uma onda dessa daqui, vou ser bem sincero para vocês, ele iria urinar o resto da vida dele sentado, se é que vocês me entendem. Pode ser até um incrível Hulk, não é problema para mim. Vai ser assim, dessa forma. Eu acho isso de uma canalice do Carvalho, se é que vocês me entendem. Eu acho isso uma maldade, uma sujeira muito grande. E detalhe, esses pais só eram controladores com a filha mais velha. Com a mais nova, não. Podia fazer tudo o que quisesse. Poxa, é um absurdo, né? Pais, digamos assim, psicopatas, malucos, não é? Porque isso não é normal. Atenção, pais, com essa atitude errada de alguns pais, eles podem sacrificar as vidas de seus filhos. E eu sei que alguns ainda, mesmo vendo os filhos sofrendo, não vão assumir que tiveram culpa na tragédia, na desgraça que aconteceu na vida desses filhos que eles prejudicaram. É uma pena que existam pessoas assim, mas a vida ensina, a vida cobra. Pena que são os inocentes que sofrem junto. Deveriam sofrer somente os causadores da desgraça, não é verdade? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora aí, mas foi o tempo que eu tive para fazer isso. Se puder, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.